Bom dia, um feliz sábado igreja presencial, feliz sábado a você que está nos acompanhando através das redes sociais, seja no Facebook Adventistas CL, ou seja no Instagram, @Adventistas CL, você também pelo canal do YouTube pode acompanhar ao vivo os nossos cultos. Agora estamos com a presença da igreja presencial, se você quiser vir, pode vir, nós estamos aqui, com todas as medidas, óbvio, com a questão do Covid, mas se você por algum motivo não puder vir, acompanhe, curta, deixe seu like, para que essa mensagem possa chegar a mais pessoas. Deixe o seu pedido de oração, nós estaremos orando pelo seu pedido. Bem-vindo à igreja, mais uma vez estamos reunidos na casa de Deus, louvado seja Deus, porque hoje podemos estar aqui reunidos presencialmente, ainda não podemos nos abraçar, mas só de ver, só de olhar para os rostos, isso já conforta o nosso coração, Como é bom estar na casa do Senhor novamente. Como é bom ver que Deus cuida de nós, mesmo no meio de uma situação tão difícil, Nós estamos começando um novo ano, não sabemos o que vai transcorrer durante esse ano de 2021, mas temos uma certeza pelo menos, Deus está no controle de tudo, Isso certamente nós podemos ficar tranquilos, porque Ele está no comando de tudo que acontece nessa terra. Nada foge do entendimento, nada foge das mãos de um Deus poderoso. E é esse Deus que nós vamos curvar a nossa fronte, vamos orar a Ele, falar com Ele, pedir as bênçãos dEle. Então, você que está aqui na igreja, curve a sua fronte para falar com o nosso Deus. Você que está nas redes sociais, peço que faça o mesmo. Oremos. Santo e maravilhoso Deus, Pai que habita nos mais altos céus, louvado e engrandecido seja o Teu nome, Senhor, pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, Senhor, viemos ao Teu santo trono, Senhor, agradecer por mais uma semana de vida que o Senhor nos concedeu, agradecer pelas bênçãos que certamente o Senhor derramou na vida de cada um de nós, Senhor. Queremos agradecer, Senhor, pelo cuidado, pelo carinho, pelo amor que o Senhor tem tido com os Seus filhos, Senhor. Obrigado porque o Senhor perdoa, Senhor, aquilo que nós cometemos contra Ti, quando chegamos e reconhecemos diante de Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, faz e ainda fará nas nossas vidas, Senhor. Obrigado pelo Teu Santo Espírito falar ao nosso coração, por podermos estar aqui reunidos, Senhor, na Tua igreja física, Senhor, novamente. Obrigado por podermos ter a liberdade de culto, podermos adorar o Senhor, Senhor, no Teu santo sábado, Senhor. Que Teu Santo Espírito se faça presente aqui no meio de nós, na igreja física, mas que Teu Santo Espírito também se faça presente naqueles que estão acompanhando através das redes sociais, Senhor. Que eles possam sentir a presença do Espírito Santo falando com eles, Senhor. É nesse Deus maravilhoso que nós oramos. É no nome daquele que reina e vive eternamente que nós clamamos a Ti, Senhor. Obrigado mais uma vez. No nome doce do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Provai e vede. História de hoje: performance de apenas uma música. Lembro como se fosse ontem. Eu tinha 10 anos e minha família tinha acabado de chegar em Miami. Sem o meu violino, as coisas estavam bem difíceis. Então decidimos ir para Milwaukee, em busca de uma vida melhor, sabe? O Wisconsin estava frio, muito frio. Quando chegamos lá, eles estavam tendo o pior inverno em 80 anos. Nós não tínhamos nada, mas foi aí que os milagres começaram a acontecer. Recebemos bastante ajuda de nossa igreja e dos vizinhos. Depois de um tempo, minha mãe finalmente conseguiu me dar um violino. As coisas começaram a melhorar. Eu amo música. Queria muito ser um músico. Então decidi concorrer a uma bolsa no Conservatório de Milwaukee. O único detalhe é que não tínhamos o dinheiro para comprar as partituras de que eu precisava para ensaiar. Então, minha mãe comprou uma vitrola e um disco de vinil de um concerto de violino de Beethoven. E ela disse: Jaime, deves escuchá-lo e ensaiá-lo. Ouça e ensaie. E assim eu fiz intensivamente. Durante o teste, todo mundo se perguntava como eu era capaz de tocar daquele jeito. E eu contei a minha história, a luta da minha família. Eles ficaram impressionados.
Um professor recém-chegado da Europa me perguntou quem era o artista do vinil que eu ouvia enquanto ensaiava. Quando eu respondi, ele disse: "Eu pude reconhecê-lo imediatamente pelo jeito que você está tocando. Ele era meu professor." Eu ganhei a bolsa. E não acredito que tudo isso, a época que deixamos Cuba, o dia que chegamos em Milwaukee, a ajuda que recebemos, meu professor conhecendo pessoalmente o artista que eu ouvia, nada disso foi uma coincidência. Deus guiou tudo. É exatamente quando parece que você não tem nada ou ninguém que Deus está fazendo tudo por você. Ele pode guiar sua vida se você simplesmente permitir. Ao devolver o dízimo e o seu pacto, permita que Ele seja seu provedor e mestre. Que possamos colocar nossos desejos por último e primeiro Deus. E agora eu os convido para este momento especial de adoração através dos dízimos e das ofertas. Que Deus os abençoe. Milagres. Quantos milagres Deus fez na sua vida, faz na minha e continuará fazendo? Mas para que nós possamos viver o milagre verdadeiro, nós temos que confiar em Deus. Quando nós nos entregamos totalmente a Deus e a dependência dele, o sobrenatural acontece. Então, o milagre vem através da nossa confiança e dependência exclusiva de Deus. E isso envolve a adoração nos dízimos e nas ofertas. Nesse momento, a igreja está fazendo a oferta do seu dízimo e da sua oferta. Você também pode fazer. Que possamos confiar ao nosso Deus, que Ele nos sustenta. Amém. Eu convido a igreja do jeito que a igreja estiver. Deixa só mais um pouco. Eu convido a igreja do jeito que você está. Vamos fechar os nossos olhos e falar mais uma vez com o nosso Deus. Santo e maravilhoso Deus, Pai protetor, o Pai que cuida de cada um dos seus filhos, Senhor. Obrigado porque nós temos a oportunidade, Senhor, de adorarmos o Senhor também nos dízimos e nas ofertas. Quando fazemos isso, Senhor, estamos depositando não só um dinheiro ali, que é parte do que a gente recebe, mas estamos depositando ali, Senhor, a nossa fé, sabendo que o sustento, Senhor, não vem pelo nosso braço, o sustento vem da sua mão poderosa, Senhor. Que possamos exercer, Senhor, esse que é mais um ato de fé, honrar, Senhor, os dízimos e as ofertas na casa do Senhor. Obrigado porque o Senhor nos sustenta. Obrigado, Senhor, porque nunca faltou em nossas casas, Senhor, em nossos lares, o alimento, faltou o teto, Senhor. Obrigado porque o Senhor tem mantido a sua parte. O Senhor é fiel com cada um de nós, Senhor. E que possamos, Senhor, retribuir a sua fidelidade, sendo fiel ao Senhor, Pai. Também nos dízimos e nas ofertas. Mais uma vez, Senhor, queremos agradecer, porque um milagre acontece nas nossas vidas, Senhor. Em nome daquele que reina e vive eternamente, aquele que se sacrificou por nós, que é Cristo Jesus. Amém.
Bom dia a todos, queridos. Um feliz sábado a todos que nos acompanham. Vocês que estão aqui na Igreja Central de Campo Largo, nessa manhã tão calorosa, onde nós estamos retornando às nossas atividades presenciais aqui no culto de adoração ao nosso Deus. Obrigado porque você aceitou o convite do Espírito Santo nessa manhã. Assim como eu, você veio para adorar o Criador, aquele que fez o céu, a terra e tudo o que nele há. Amém? Que bom que você também, que está aí no YouTube ou através do Facebook, nos acompanhando também. Através da live que nós estamos transmitindo, que Deus possa, nesse momento, continuar tocando no seu coração. E que você sinta, nessa manhã, mais um chamado de Deus. E que você possa responder a esse chamado, é o nosso desejo, em nome do nosso Senhor Jesus. Obrigado a todos por nos dar o privilégio de compartilhar nessa manhã a palavra de Deus. E o tema que nós vamos abordar aqui nessa manhã é um tema que fala da justiça. Nós sabemos que a nossa justiça é como trapo de imundícia, mas nós cristãos confiamos apenas na justiça de Cristo. O problema é como nós lidamos com essa confiança. Muitas vezes nós podemos fazer, se lidamos de forma errada, nós podemos tornar a justiça de Cristo uma armadilha para nós. Esse tema é um tema intrigante e eu quero convidar você a prestar atenção em cada detalhe, em cada passagem que nós formos analisar na palavra de Deus. Nós preparamos alguns textos em PowerPoint para que você possa acompanhar, mas eu convido você também a abrir a sua Bíblia para juntos acompanharmos na palavra de Deus. Você tem aqui a opção de acompanhar na tela, mas em alguns momentos eu quero abrir a palavra de Deus com você, tá bom? Vamos, antes de iniciarmos a nossa meditação na palavra de Deus, gostaria de convidá-los a mais uma vez fazermos uma breve oração. Assim como você está, convido a fechar os seus olhos para juntos orarmos. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque mais uma vez estendeu a cada um de nós o privilégio de te adorarmos. Senhor, nós podemos fazer isso de várias formas, mas o centro da nossa adoração deve ser sempre, Pai, o estudo meditativo da Tua Palavra, porque sabemos que é através da Tua Palavra que Tu falas conosco, é através da Tua Palavra que o Senhor nos repreende, que o Senhor nos conforta, que o Senhor nos traz alento. Por isso, Pai, que a Tua Palavra, nessa manhã, seja acompanhada com o Espírito Santo, e que nenhum pecado que habita em nós possa continuar a partir de agora. Que o sangue de Cristo Jesus venha nos purificar de todo pecado, lavar as nossas vestes sujas de sangue e nos dar uma veste nova, as vestes de Cristo Jesus. Nós te rogamos isso, Pai, em nome e por amor do nosso Senhor Jesus. Amém. Nós teremos agora o primeiro PowerPoint que eu quero pedir para que seja projetado, para que você acompanhe. Como nós abordamos o tema, então, dessa manhã, tem como título Justiça ou Armadilha. A justiça pode se tornar uma armadilha? Aqui estamos falando da justiça divina, a justiça de Cristo. Vamos analisar um pouquinho mais a fundo esse tema. Bom, em Mateus capítulo 2, nos versos 1 e 2, nós podemos ler na palavra de Deus. Quero aqui que você que tem a sua Bíblia possa abrir agora em Mateus capítulo 2, versos 1 e 2. Diz ali: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém, e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente, e viemos para adorá-lo. Nós vemos algo aqui nessa passagem, uma profecia fantástica se cumprindo na palavra de Deus. Mas algo parece soar estranho.
Onde está aqueles a quem a profecia havia sido dada? Onde estavam aqueles a quem deveriam, nesse momento, estar aguardando o nascimento do seu Salvador, o prometido Messias? Nós vemos aqui que, conforme as Escrituras, apenas uns magos vindo do Oriente a Jerusalém é que perguntavam. Somente eles tinham essa questão: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Queridos, essa passagem para nós é o início apenas de um intrigante estudo que nós faremos através dessa análise agora. Quero convidá-los a analisar o próximo ponto sobre essa palavra. Diz assim, Isaías 42, versos 6 e 7. Ali diz a passagem. Eu vou um pouquinho mais rápido, porque nós temos várias passagens que eu quero analisar. Se você não conseguir acompanhar, quero que você tome nota dessas passagens, você pode analisar depois, né? Mas aqui nós vamos ter que acelerar um pouco, para que todos possam acompanhar dentro do tempo que nós estabelecemos, tá bom? Combinado assim? Vamos lá, então. Isaías 42, versos 6 e 7. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, e eu te tomarei pela mão, e te guardarei, e te darei por aliança do povo, e para a luz dos gentios, para abrir os olhos do cego, para tirar da prisão os presos, e do cárcere os que jazem em trevas. Gostaria de chamar a atenção de vocês ali para um pequeno aspecto. E te darei por aliança do povo e para a luz dos gentios. Preste atenção no chamado que tinha o povo de Deus, ser luz para os gentios. Vamos analisar o próximo ponto, ainda nas Escrituras, continuando a mesma passagem de Isaías. Levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis do resplendor que te nasceu. Olha que maravilhosa promessa, dada por Deus ao povo de Israel, a nação escolhida por Deus até então. Essa nação deveria agora ser luz aos gentios. Eles seriam uma bênção, né? Eles seriam a luz para trevas que cobriam a terra. E os gentios então passariam a seguir o seu exemplo, seguir caminhando na luz que esse povo caminharia. Esse era o desejo de Deus. Levar salvação para o mundo, levar salvação para todas as pessoas. Quem sabe você alguma vez já ouviu falar, vocês cristãos acham que a salvação é só para vocês. Sabe que isso é totalmente contra os planos e desígnios de Deus. O nosso Deus, o meu Deus e o seu Deus que está nos assistindo aqui, nessa manhã, Ele deseja salvar a todos, a cada um de nós. Ainda analisando essa mesma passagem, quero ver com vocês a continuação. Diz assim, levanta-te em redor os teus olhos e vê, todos eles já se ajuntaram, e vem a ti, teus filhos virão de longe, e tuas filhas serão criadas ao teu lado, então o verás e serás iluminado, o teu coração estremecerá e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas do gentio virão a ti. Isaías capítulo 60, versos 1 a 5. Olha que maravilhosa promessa, né? Serás iluminado como povo de Deus, não é? E as riquezas dos gentios virão até ti. Continuando a nossa meditação. E o rei Herodes, isso está em Mateus capítulo 2, verso 3. Nós temos ali, trazendo para o contexto, né, o tempo em que Jesus estava ali prestes a nascer, né, e nós vemos ali em Mateus 2, 3,
falando sobre a atitude das pessoas naquele momento, né? E diz ali: o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e também toda Jerusalém com ele. Queridos amigos, eu quero aqui parar e pensar um pouquinho com você. Não é de admirar-se que o rei Herodes, ouvindo sobre o nascimento de Jesus, ficasse espantado, ficasse temeroso, que o seu coração se estremecesse, quem sabe diante dessa notícia. Mas o fato, meus queridos, é que a palavra de Deus diz que não somente Herodes se perturbou, mas também toda Jerusalém. Você sabe o que está querendo dizer esse texto? Que aqueles que deveriam estar felizes naquele momento, aqueles que deveriam estar alegres, porque o seu Messias, o seu Salvador estava prestes a vir, conforme o cumprimento das profecias, eles não estavam alegres, mas eles também ficaram, assim como Herodes, perturbados. Olha só que impressionante. Analisando esse texto, e também outros que nós vamos ver aqui, nós vamos poder tirar conclusões maravilhosas para o nosso crescimento espiritual. Diz ali, no desejado de todas as nações, eu extraí um texto maravilhoso, e eu quero que vocês leiam comigo. Os sacerdotes e anciãos de Jerusalém não eram tão importantes a respeito, não eram tão ignorantes, a respeito do nascimento de Cristo, como se faziam. A notícia da visita dos anjos aos pastores fora levada a Jerusalém, mas os rabis a tinham recebido como pouco digna de atenção. Aqueles, então, queridos irmãos, que haviam recebido a notícia que deveriam estar felizes, não estavam dando atenção. Pode continuar lá mesmo. Eles próprios, diz, poderiam haver encontrado Jesus e estado preparados para conduzir os magos ao lugar em que nascera. Ao invés disso, o que fizeram? Foram eles que lhes vieram chamar a atenção para o nascimento do Messias. Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Eles perguntaram. Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-la. Mateus capítulo 2, verso 2. Como nós acabamos de ler, é impressionante saber que aqueles a quem havia sido dado os oráculos, aqueles a quem Deus havia confiado a sua palavra, eles não estavam preparados para aquele grande momento, o momento em que o seu Salvador, ele viria. E aí, outros povos que vinham do Oriente, conforme a Bíblia relata, foi quem ficou, então, curioso a saber onde estaria aquele Messias que estava prometido. Diz ali, então o orgulho e a inveja correram à porta à luz. Fossem acreditadas as notícias trazidas pelos pastores e os magos, e teriam colocado os sacerdotes e rabinos numa posição nada invejável, destituindo-os de suas pretensões a exponentes da verdade de Deus. Continuando. Estes outros mestres não desceriam a ser instruídas por aqueles a quem classificavam de gentios. Não poderia ser, diziam, que Deus os passasse por alto para se comunicar com pastores ignorantes ou incircuncisos pagãos. Ainda continuando. Resolveram então mostrar desprezo pelas notícias que estavam agitando o rei Herodes e toda Jerusalém. Nem mesmo iriam a Belém a ver se estas coisas eram assim. E levaram o povo a considerar o interesse em Jesus como despertamento fanático. Que terrível isso, irmãos. Aí diz ali, continuando, começou a rejeição de Cristo pelos sacerdotes e rabis.
Daí cresceu seu orgulho e obstinação, até se tornar em decidido ódio contra o Salvador. Enquanto Deus abrira a porta aos gentios, estavam os chefes judeus fechando-as a si mesmo. Desejado a todas as nações, no capítulo 6, página 40. Olha só que impressionante isso, irmãos. Enquanto os gentios estavam tendo agora as portas abertas para a salvação, aqueles a quem haviam sido confiados os oráculos de Deus, aqueles que conheciam a Bíblia, aqueles que conheciam a verdade, estavam agora se fechando para essa verdade. O que levou a isso acontecer? Aqui eu gostaria, através dessas passagens e outras, analisar com você. Será que isso aconteceu somente com o povo de Israel? Porque muitas vezes nós olhamos para o passado, nós que conhecemos a Bíblia e estudamos a Bíblia, olhamos às vezes o Velho Testamento, vemos ali quando os judeus, de alguma forma, crucificaram o seu Salvador, e nós o acusamos muitas vezes. Dizemos, veja, olha o que eles fizeram com Jesus. Mas será que isso pode acontecer novamente nos nossos dias? É nesse sentido que eu quero meditar com você. Ainda mais, será que isso pode estar acontecendo agora nos nossos dias? Você já parou para pensar isso? Poderia eu e você, nessa manhã, estarmos nos fechando à palavra de Deus? Este era o tempo do Império Romano. Sabe o que acontecia no Império Romano? O que acontecia em muitas nações pagãs, né? Conforme está lá em Daniel capítulo 2, diz lá, quando haviam o quê? Práticas de crimes de todas as espécies, havia muita pobreza, abusos, né, vindos da nação, homossexualismo, prostituição e adoração de ídolos, né? Ou seja, tudo aquilo que era contrário aos ensinamentos que tinha sido dado ao povo de Israel. Aquela nação praticava, e eles estavam agora no meio daquela nação, no meio daquele povo. De que forma deveriam eles reagir? Qual era a expectativa que Deus tinha em relação ao seu povo? Para que Deus havia colocado o povo de Israel no meio daquela nação? Você já parou para pensar nisso? Vamos continuar analisando os textos. Próximo texto agora. Roma intencionalmente desejava introduzir símbolos e costumes pagãos dentro de Israel. Eles não eram adoradores de Deus. Irmãos, o povo de Israel, humanamente falando, tinha todos os motivos para odiar os romanos. Eles eram oprimidos pelos romanos. Os romanos tentavam mudar a sua religião, os seus costumes. Mas o que Deus esperava daquele povo? O que Deus espera de mim e de você nessa manhã? Ao começar o ministério de Batista, ou João Batista, a nação achava-se em estado de agitação e descontentamentos próprios de revolta. Com a remoção de Arquelau, a Judéia fora posta sobre o domínio de Roma. Continuando. A tirania e extorsão dos governadores romanos e seus decididos esforços para introduzir símbolos e costumes gentílicos atearam a revolta, extinta com sangue de milhares dos mais valorosos de Israel. Tudo isso intensificara o ódio nacional contra Roma e aumentara os anseios de libertação de seu poder. Desejados de todas as nações, capítulo 10, página 74. Queridos irmãos, nós vemos aqui que a situação do povo de Deus no meio dos romanos estava a ponto de uma revolução civil. Você sabe o que é uma guerra civil? É quando o povo se revolta contra o governo.
É quando o povo se une contra aqueles líderes que estabelecem as diretrizes, que estabelecem os impostos, e então acontece uma revolução. E isso era o que o povo esperava naquele momento, que houvesse uma grande revolução, que houvesse realmente uma grande revolta, a ponto de que tudo aquilo, aquela opressão, aquilo tudo que acontecia, enquanto eles estavam embaixo da sua nação inimiga, viesse a ter um fim. Mas como Jesus reagiu diante de tudo isso? Quando Jesus veio, como ele se comportou diante desse cenário? Diz ali, o governo sob que Jesus viveu era corrupto e opressivo. Clamavam de todo lado os abusos, extorsões, intolerância e abusiva crueldade. Não obstante, o Salvador não tentou nenhuma reforma civil, não atacou nenhum abuso nacional e nem condenou os inimigos da nação. Meus queridos, isso criou uma revolta e foi, com certeza, o principal motivo que levou os judeus a odiarem tanto aquele que veio morrer por eles. Eles esperavam que Jesus fizesse uma grande revolução, que os libertasse, que tornasse-os livres da opressão romana. Mas olha só, não interferiu, diz o texto, com a autoridade e nem com a administração dos que se achavam no poder. Certa feita, nós lembramos, a palavra de Deus nos diz que eles foram cobrar os impostos dos discípulos, ali Pedro e Jesus, e eles esperando que Jesus dissesse, não, você não vai cobrar o imposto, né? Porque nós somos do templo, né? E aqueles que são do templo não pagam impostos. Mas o que Jesus respondeu? Quem sabe a resposta? Dai a César o que é de César, e dai a Deus. Em todas as suas palavras, Jesus nunca enfrentou uma autoridade romana, porque o objetivo de Jesus não era criar uma revolução. O objetivo de Jesus não era fazer aquilo que muitas vezes o próprio povo de Deus intentava. Vamos continuar aqui analisando o texto. O que nós aprendemos então? Aprendemos que o principal propósito do Evangelho era o quê? Levar a luz aos gentios, ou seja, a outras nações que não eram o povo judeu. Porém, diante de Mateus 10, né, quando nós lemos lá, Mateus 10, versos 5 e 6, eu quero que vocês abram lá, vamos ler juntos, Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. Olha só o que diz aqui. Abriu a sua Bíblia? Que bom. Se você já está com a sua Bíblia aberta, vamos juntos ler agora. Mateus capítulo 10, versos 5 e 6. A estes 12, diz o verso 5, enviou Jesus, dando-lhes as seguintes instruções: não tomeis rumo aos gentios, nem entreis em cidade de Samaria, em samaritanos, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de... Espera aí, agora eu não entendi. Afinal de contas, Jesus estava ou não estava a favor do povo dele? Porque aqui o texto está dizendo que Jesus, quando instruiu os discípulos a irem pregar, ele não disse para ir aos gentios, ele disse para ir aos da casa de Israel, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas qual será o propósito disso? Por que Jesus deu essa ordem aos discípulos? Enquanto os discípulos não abraçassem a verdade, não estariam preparados para ir aos gentios. Jesus não foi primeiramente aos gentios, porque ele não tinha nenhuma aliança com os gentios não tinham os oráculos de Deus, não tinham a verdade da Bíblia. Eles não compreenderiam, eles não aceitariam,
Mas aqueles que haviam sido instruídos, esses sim, esses deveriam estar preparados, esses deveriam ser instrumentos na mão de Deus. E por esse motivo, Jesus dá essa ordem: vá como uma última chamada, podemos assim dizer, vá aos que estão perdidos da casa de Israel, porque eu preciso que eles façam aquilo para o que eu os coloquei. A missão que eu os confiei, ela precisa acontecer. Vá a esses que estão perdidos e que ainda não ouviram esse chamado de Deus. Quem sabe nós estamos ouvindo agora, nesse momento, um chamado de Deus. Você que está me assistindo, eu ouvi nessa manhã um chamado de Deus. Deus falou: você é da casa de Israel. Você tem um chamado de Deus. Você deve ser luz aos gentios. Quem sabe você está ouvindo esse mesmo chamado nessa manhã. Que Deus possa abençoar e tocar o seu coração. Que Deus possa te usar, te fazer como um instrumento nas suas mãos. Diz o texto: ele veio para aqueles que supostamente deveriam estar preparados para o aceitar como Messias. Vocês repararam? Se você já leu a Bíblia, no livro de Lucas, no capítulo 11, principalmente, no livro de Mateus, ali no capítulo 23, dos versos 4 a 7, você vai ver que Jesus constantemente tinha palavras de reprovação para o povo de Israel. E o interessante é que Jesus não reprovou os romanos. Você não via Jesus em nenhum momento reprovando os romanos. Aqueles que eram considerados pagãos, aqueles que eram considerados gentios, ou não cristãos, podemos assim dizer nos nossos dias, ou, quem sabe, hereges, não sei como eles consideravam. O fato é que Jesus nunca reprovou essas pessoas, mas os da casa de Deus, o povo de Israel, ele sim reprovava. Se nós formos no livro de Lucas, no capítulo 11, você vai ver lá, Jesus os chamou de hipócritas, de raposas, de tudo quanto é coisa que você imaginar, Jesus os reprovava por suas atitudes. Não é? Mas por que será que Jesus não reprovava os romanos? Nas instruções dadas a Moisés, Deus estabeleceu restrições à associação deles com os idólatras. É verdade ou não é? Estes ensinos, porém, haviam sido mal interpretados. Acredito que ainda nos dias de hoje são mal interpretados. Qual era o objetivo dos ensinamentos, das restrições que eram dadas ao povo de Israel? Visavam preservá-los contra as práticas dos gentios, mas foram usados para estabelecer uma parede de separação entre Israel e as outras nações. Ao invés de se separar do pecado, Israel se separou do pecador. Aquele que ele julgava pecador, esse ele não mais se misturava. Esse não fazia parte do povo de Deus, da nação santa, da nação escolhida. Olha o que diz ali: os judeus consideravam Jerusalém como seu céu e tinham reais ciúmes do que Deus mostrasse misericórdia aos gentios. Todas as vezes que Deus mostrava misericórdia aos gentios, ele sentiu o quê? Ciúmes, ira, porque nós é que somos merecedores, nós é que somos o povo escolhido de Deus. Satanás os levou a isolá-los a si mesmo do mundo, ao contrário de misturar-se com eles, como alguém que desejava o seu. Eu quero ler com vocês Lucas 9, vamos ler juntos? Lucas capítulo 9, versos 51 até os 56. Essa é uma história bastante conhecida, né? Mas eu quero ler com vocês. Lucas capítulo 9, versos 51 até o verso 56. Quem achou aí, diga amém. Diz aqui no 51, e aconteceu que ao completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém, e enviou mensageiros que o antecedessem,
Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isto, os discípulos, Tiago e João, perguntaram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Jesus, porém, voltando, os repreendeu e disse: Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las. E seguiram para outra aldeia. Mais uma vez nós vemos aqui, Jesus repreendendo os seus discípulos, aqueles que eram seus, porém, ele não repreendeu os samaritanos. E qual foi a atitude dos discípulos? Senhor, quer que mandemos fogo do céu para queimar estes? Qual deve ser a nossa atitude? Senhor, manda sim fogo do céu, mas para nos encher do Espírito Santo, amém? Para que nós possamos ser luz aos gentios. Mas eles não pediram isso. Infelizmente, eles estavam cegos. Sim, algumas vezes nosso zelo pela honra de Cristo, ficamos zelosos pelas coisas de Deus, pelo nome de Deus. Às vezes até o nosso zelo pela santidade do nome de Deus tem que ser reprovada pelo próprio Deus. Temos que cuidar, irmãos. Muitas vezes cometi erros, cometi vários erros, e os maiores erros que eu cometi na igreja, desde que posso dizer que conheci o Evangelho e que me batizei nessa igreja, os maiores erros que eu cometi foram por excesso de zelo. Foram por achar que nós estávamos aqui para proteger as coisas de Deus e que ninguém poderia quebrar a santidade das coisas de Deus. Nós temos que cuidar com isso. O excesso de zelo me levou muitas vezes a deitar no meu travesseiro e não conseguir dormir. E depois, Deus ia trabalhando. Sabe, queridos, Deus sempre tem uma palavra de consolo, mas Ele tem uma palavra de repreensão para nós. Que hoje, Deus possa estar falando ao seu coração e ao meu também. Assim como os discípulos, muitos de nós não estamos preparados para lidar com o mundo, porque estamos talvez mais preocupados em expurgar seus pecados do nosso meio, do que oferecer-lhes a salvação em... Qual que deveria ser a nossa função como igreja? Tirar o pecado do nosso meio? Ou oferecer a salvação àqueles que estão em pecado? Vejamos o quão cuidadoso Cristo foi com os gentios. Jesus foi extremamente cuidadoso com os gentios. Você não via uma palavra ríspida de Jesus apontada na direção daqueles que não tinham conhecimento da palavra de Deus. E ao mesmo tempo, veja a sua disposição para reprovar os da casa de Israel. Quantas vezes Jesus disse palavras duras para aqueles que são da sua... E hoje nós estamos vivendo num tempo em que eu diria, a igreja do mimimi. Sabe qual que é a igreja do mimimi? É a igreja que você não pode mais fazer uma visita por irmão e mostrar a verdade para ele. Porque, se você fizer isso, com amor, com carinho, mas muitas vezes é isso que precisamos fazer, irmãos. Mostrar a verdade, mostrar às vezes aquilo que a gente não quer ouvir. Deus, quem sabe hoje, está falando coisas duras para você, mas essa é a verdade, e muitas vezes nós não aceitamos. A igreja do mimimi. Será que nós estamos sendo diferente da igreja dos tempos de Israel? Uma igreja que chegou a ter ódio de Jesus, que perseguia Jesus a ponto de querer matá-lo a todo tempo. Continuando aqui. Próximo texto. Estamos terminando, né? Quase no fim. Diz ali, Pilatos teve desejo de conhecer a verdade. Vocês conhecem Pilatos? Quem foi Pilatos? Todo mundo lembra de Pilatos, aquele que lavou as mãos, né? Pilatos teve o desejo de conhecer a verdade. O seu espírito estava confundido. Apegou-se ansioso às palavras do Salvador. E o coração agitou-se-lhe um grande anelo de saber o que era realmente e como a poderia obter. Que é a verdade, ele perguntou. Não é isso que está relatado nos evangelhos?
O que é a verdade? Ele tinha anelo em saber, mas diz ali, mas ele não esperou a resposta. Sabe por quê? Ele não teve como esperar. Olha lá, o tumulto lá fora lembrou-lhe os interesses do momento, pois os sacerdotes chamavam por ação imediata. Saindo para onde estavam os judeus, declarou com veemência: não acho nele crime algum. Isso está em João 18:38. Essas palavras de um juiz pagão foram uma demolidora repreensão à pérfida falsidade dos principais de Israel, que acusavam o Salvador. Ao ouvirem os sacerdotes e anciãos isso de Pilatos, sua decepção e cólera não tiveram limites. Vocês lembram da cena? Crucifica-o, é o que eles diziam. Enquanto Pilatos estava ali sedento para conhecer a verdade, ele foi interrompido, porque os que deveriam trazer-lhe a verdade, os que deveriam trazer-lhe o evangelho, agora estavam dizendo: crucifica essa verdade, acaba com essa verdade, enterre essa verdade. Podemos, pelo nosso exemplo, nos tornar culpados do pecado do mundo. Sabíamos disso, irmãos? Pelo meu e pelo seu exemplo, nós podemos nos tornar culpados pelo pecado do mundo. Isso está em Romanos, conforme estava ali, né? O texto de Romanos 2. Não temos opção, então. Nessa manhã, aqui, encerrando a mensagem, não temos opção. Qual opção temos eu e você? Ou nós nos tornamos verdadeiros cristãos, amamos a verdade a ponto de morrermos por ela e nos entregarmos a essa verdade, ou nós sentiremos ódio e desprezo por aqueles a quem devemos amar. Aqueles a quem nós fomos enviados para ser luz, nós o odiaremos, nós o desprezaremos, porque nós apenas somos os detentores da verdade. Isso não é cristianismo, meus queridos irmãos. Isso não é o verdadeiro cristianismo. Isso não é o objetivo pelo qual Jesus chamou a mim e a você nessa manhã. Quero dizer para você que Jesus, ele foi crucificado, sim. Foi crucificado naquele dia que o céu se escureceu. O túmulo ficou ali com o corpo de Jesus depositado durante 3 dias, e a verdade, então, que era luz para os gentios, estava sendo enterrada. Mas graças a Deus, porque Jesus havia deixado uma promessa para os seus, porque a misericórdia de Deus, ela sempre se renova na nossa vida, amém? Jesus disse: eu irei ressuscitar, e após eu ressuscitar, eu enviarei o meu Espírito, para que vocês, novamente, possam levar essa mensagem a todos os gentios. E então, mais uma vez, nós agora, como povo de Deus, somos chamados para levar essa mensagem ao mundo. Jesus, então, assunto ao céu, diante do Pai, ele agora oferece a sua vida, e o Pai aceita o seu sacrifício, porém, ele diz o seguinte: Pai, eu não posso festejar agora, porque ainda existem pessoas que não aceitaram esse chamado. Eu vou cantar uma música aqui agora, nesse momento, e essa música fala exatamente isso. O túmulo de Cristo, ele está vazio, mas esse túmulo está vazio para que você possa ser cheio do Espírito Santo e para que você possa levar essa mensagem maravilhosa de amor àqueles que precisam dessa mensagem. Através do seu exemplo, eles estão sedentos para poder conhecer o Salvador. O túmulo está vazio, Maria logo percebeu, aquele que
anjo poderoso o seu nome chamou, das cadeias da morte o libertou. Ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como rei e aclamado como herói, pois da guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa deveriam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles escravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir, falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Feche os seus olhos e assim como estamos, vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor, porque de uma maneira maravilhosa o Senhor nos alcançou nessa manhã. Ó Pai, obrigado porque a Tua palavra, ela sempre vem recheada de verdade, como seta aos nossos corações. Desperta, Pai, o Teu povo, desperta cada um de nós, Senhor Deus, para cumprirmos a nossa missão. Perdoa, Senhor, onde temos falhado. Rogamos-te em nome de Jesus. Amém. Guarde em paz.